Olá, queridos e queridas do meu querido terceiro A vespertino da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Só ajeitar aqui. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, uma alegria enorme poder estar vivo e estar compartilhando com vocês algumas reflexões sobre vida e sociologia. Então vamos que vamos lá. Hoje nós iniciamos com a aula 6, iniciamos o segundo bimestre. Ótimas notas, parabéns aos que obtiveram aí nota suficiente para se manterem na média ou mesmo alcançar a nota máxima. Parabéns àqueles que não conseguiram. Sigam firme na luta, que foi só apenas o começo, só apenas o primeiro bimestre. Vocês já devem ter visto que todas as notas já estão postadas aí, já estão com caça de aranha, que faz tanto tempo que eu postei. Enfim, primeiro bimestre passou e hoje nós iniciamos o segundo bimestre. Iniciaremos nosso segundo bimestre com o capítulo 20 do livro de vocês. Primeiro bimestre a gente se distanciou um pouco das discussões do livro, fizemos uma reflexão mais além do livro e agora a gente retorna para o livro, iniciando aí com o capítulo 20, A Gente Não Quer Só Comida, Religiosidade e Juventude no século XXI. Em resumo, são reflexões a partir do pensamento que vai discutir dentro da sociologia a religião. Só para ilustrar para vocês, eu apresento aqui um gráfico. Nós sabemos que nós temos aí o último censo, foi 2010, nós teríamos agora um 2020, 2021, mas foi suspenso aí o censo. E aí nós temos uma grande quantidade ainda, o Brasil. O Brasil ainda é um país que tem um número de pessoas que respondem aos questionários do IBGE como católico, então forma aí essa grande quantidade de católicos e evangélicos. Juntos, tem aí mais da metade da população brasileira, mas tem também pessoas que não têm religião e demais religiões, que o Brasil ele não é tão somente, não se resume às pessoas evangélicas e às pessoas católicas. O Brasil tem uma diversidade religiosa, bastante interessante. Tem, apesar de ser menos, mas tem o islamismo, tem o budismo, tem as religiões de matrizes afro-brasileiras, então tem uma diversidade de religiões. E isso, claro, importa para as discussões da sociologia, que a sociologia busca compreender também a relação entre como é que a religião influencia nas relações sociais, culturais, inclusive políticas. A gente tem visto isso atualmente no Brasil, as religiões também fazendo candidatos, elegendo deputados, senadores, presidente, governadores, vereadores, prefeitos. Então a religião também tem extrapolado a sua função de fazer, de pregar espiritualidade, de crenças, e tem também investido em outras áreas. Não sei se eu posso até estar errado, mas é isso que minha imaginação sociológica está permitindo visualizar a sociedade brasileira atual. E aí, minha gente, eu apresento para vocês um vídeo que são 3 minutos só, alguns relatos de jovens, assim como vocês, entre 15 e 18 anos, sobre a religião na escola, diversidade religiosa que tem que ter, que a partir do momento que nós reconhecemos a diversidade religiosa, a gente está combatendo a intolerância religiosa, o preconceito que nós temos, que algumas pessoas têm, sobre outras religiões que não são a nossa, são diferentes na nossa. Falta de empatia, falta de respeito com outras religiões, principalmente as religiões de matriz africanas, que são as que sofrem mais preconceito e violência também, que existe um preconceito. Eu acredito que o preconceito é uma forma de violência. Beleza? Então assista o vídeo, daqui a pouco eu volto, porque nessa aula terá uma atividade valendo, como sempre, 2,5, e aí eu volto com o restante da aula, que também irá ajudar vocês a desenvolverem a tarefa, tá? Só sair aqui minha imagem um pouco para vocês assistirem esse vídeo. Todo mundo acredita no que faz bem, todo mundo segue o que te faz bem. Não é só porque você vai no culto de candomblé que você está errado, que você tem que ser julgado por aquilo. Se você está na escola e fala só sobre catolicismo,
as pessoas vão achar que o candomblé é errado, que o budismo é errado, que o espiritismo é errado. Então, abranger todas as religiões de uma forma. Todas elas levam a uma paz interior. As pessoas não podem ser julgadas por acreditar em outros tipos de religião, acreditar em outros tipos de deuses. Entendeu? Outras religiões, eles acabam julgando de outras formas, como o candomblé. Muitos amigos meus dizem, isso é coisa de macumba, coisa de Satã, sem mesmo nem conhecer algo sobre a religião. E com ateus e agnósticos, eles acabam falando que as pessoas vão para algum lugar ruim, julgando sem saber por que a pessoa está naquela posição. A gente vive num país laico. Isso significa que existem várias religiões. E se existem várias religiões, cada uma delas tem sua característica. E nenhuma religião prega o ódio, prega o mal. E sim, todas elas pregam a paz e o amor. E é isso que todas querem, é isso que todas deveriam se unir para fazer. E não ficarem criticando a religião A ou B. Então é por isso que eu acho que é importante ser debatido o tema religiosidade nas escolas. Eu acredito que a ausência desse debate pode causar uma sociedade mais conservadora, mais fechada e menos aberta para o novo. Que as pessoas elas vão estar cada vez mais centradas naquilo que ela acredita, naquilo que foi ensinada desde pequeno, desde sempre, tanto em casa, tanto nas igrejas, ou o lugar social onde ela frequenta, como ela pode acabar, destruindo uma vida, destruindo pessoas, excluindo pessoas do seu convívio social. Então, que se for para ter educação religiosa, vamos ter educação de religião, mas sobre todas as religiões, não só sobre uma religião. Então é isso, gente. Deixa-me só voltar aqui para vocês verem essa carcaça. Voltando. E aí é isso, gente. A diversidade, o respeito às outras religiões, né? E a escola é um espaço para a gente debater. E não só uma única religião. É importante esse detalhe que o Brasil é um país, né? É um estado laico. O que é que quer dizer isso? Nós não temos uma religião oficial. Ou seja, isso significa que nenhuma religião tem prioridade sobre as outras e que o Estado não pode nem apoiar, nem impedir as práticas religiosas. Mas, professor, às vezes eu entro em algumas instituições do Estado, né, tanto em qualquer nível, eu vejo lá alguns símbolos que representam alguma religião. Brasil tem esse problema, inclusive feriados. Nós temos muitos feriados religiosos aqui no Brasil, mesmo o país não tendo a religião oficial, né, sendo um país laico. Mas é isso. Diz lá no artigo 19 o seguinte: é vedado, ou seja, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, né, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvar na forma da lei a colaboração do interesse público. Então o Estado não pode, né, se aproximar, não pode fazer, né, alianças com instituições religiosas. Por quê? Porque é um país laico, nós não temos religião oficial. Então é um país que deve aceitar todas as religiões de forma harmônica, tranquila, respeitosa, né? E não que as religiões passem a fazer parte do Estado, porque geralmente quando acontece isso, uma ou duas religiões passam a exercer, a contribuir com o poder do Estado, né? Com o poder do país. E já que o país é laico, se uma contribuir, todas têm que contribuir, né? De acordo constitucionalmente, de acordo com nossa Constituição, que vocês já, pelo menos aqui em Sociologia, já estão cansados de ver e de saber que essa nossa Carta Magna é na Constituição onde tem todas as leis. Então, Brasil, sendo um país laico, não pode estar vinculado a uma religião, né? Então, país laico quer dizer que é um país que não tem religião oficial. E aí tem alguns dados, né? Segundo a pesquisa, uma pesquisa que foi feita lá na Alemanha com 21 países, diz que, segundo essa pesquisa, 95 de nós brasileiros, inclusive nós somos um dos países mais religiosos
do mundo. 95% dos brasileiros entre 18, que são vocês, né, e 29 anos se dizem religiosos. E 65% afirmam que não são religiosos, que são religiosos fervorosos, né, aqueles religiosos bem, independente da religião, mas quando está na religião, aqueles que são bem presentes e participam bastante das práticas religiosas, sendo que 90% afirma acreditar em Deus. Então tem uma grande quantidade de pessoas na população brasileira que acredita em Deus, né? E a religião em tempo de internet, né? Os jovens brasileiros são um dos que mais recorrem à internet para buscar resolver seus problemas espirituais. Alguns sociólogos, né, acreditavam que com o avanço da tecnologia, com o avanço dos jogos, da diversidade que as tecnologias oferecem de entretenimento, a juventude iria se distanciar da religião. Mas nós percebemos que os jovens ainda assim participam bastante de religiões aqui no Brasil. Então foi uma compreensão que não deu certo. Entre o crer e o saber. O século XXI será religioso ou pura e simplesmente não será? Essa é uma dúvida, né, que os estudiosos da sociologia da religião tinham. E aí tem uma pergunta: será que isso é verdade? Não vivemos numa sociedade altamente tecnologizada, onde é a ciência que explica tudo? Tem essas questões, essas dúvidas. Não é? Depois do século XVIII, começou o avanço da ciência, começou o iluminismo e a racionalidade, o pensamento do homem, o antropocentrismo, tudo isso contribuiu sim, né, de forma muito significativa para o avanço da ciência. No entanto, essas tecnologias, a ciência não inibiu que nós tivéssemos a religiosidade presente na população mundial, né? Pelo contrário, inclusive nós tivemos religiões, a exemplo das religiões evangélicas, que cresceu muito o número de praticantes, né, do protestantismo, das religiões evangélicas, cresceu bastante nos últimos anos. Nesse início do século XXI, isso foi marcante dentro do século XXI, quando nós pensamos em religião. Sem dúvida, né, o crescimento das pessoas, da população em geral evangélica, foi um fenômeno também bastante significativo. E aqui para o Brasil, ainda mais, porque nós tivemos outras questões, né, que as populações evangélicas, né, participam também para o crescimento de seus membros, seguidores, membros. E aí nós temos um cara dentro da sociologia que nós já vimos, o Max Weber, né, com a sociologia compreensiva, vimos lá os conceitos de ação social, os tipos de ação social. Vocês fizeram uma tarefa sobre o Max Weber, e ele também traz algumas questões sobre a religião. Weber afirmava que a ciência e as formas de pensamento racional substituiria a autoridade religiosa. Essa é a tese da secularização. No livro de vocês tem aí essa tese da secularização, mas em resumo, nessa tese da secularização, quer dizer que a ciência, o pensamento racional iria, né, consumir, iria substituir, né, iria acabar com a autoridade religiosa. Max Weber acertou nessa afirmação? Não. Né? Apesar de termos uma ciência bastante desenvolvida, o processo de secularização ele não conseguiu, né, ser tão amplo a ponto de eliminar o pensamento religioso, os pensamentos nas crenças, os pensamentos nos livros sagrados. Então não aconteceu de forma, né, ampla essa secularização. A tese da secularização que o Max Weber colocou e pensou que o pensamento racional, que é o pensamento da ciência, iria substituir de forma integral o pensamento religioso, da autoridade religiosa. Isso não aconteceu, e pelos dados que nós vimos no início dessa aula, dá para notar, né, que esse processo de secularização ainda está, né, avançando, mas não teve sua plenitude. E aí, para nós finalizarmos, né, uma das últimas discussões é a questão do fundamentalismo, que é uma doutrina ou prática das religiões que interpreta de modo literal as escrituras sagradas. Né? Os fundamentalistas,
eles enxergam o mundo a partir das escrituras sagradas e tudo aquilo que está diferente do que está nos livros sagrados, seja ele a Bíblia ou seja ele o Torá, eles são contra, né? Então essa doutrina nós chamamos de fundamentalismo, né? E tem algumas religiões, o islamismo ganha muito essa fama, né? Aqueles homens bombas e tal, mas às vezes, né, é até um tipo de preconceito, porque não só são eles, existem outras religiões que também praticam o fundamentalismo, né? Eles vivem para si, né, vivem sua vida literalmente como os livros sagrados estão escritos e também querem que outras pessoas obedeçam esses livros sagrados. Quando as pessoas não obedecem, né, acaba tendo aí manifestações e alguns movimentos, né, de intolerância religiosa, né, com esses fundamentalistas, né? O movimento religioso, que é originado entre os protestantes dos Estados Unidos, é definido pela interpretação literal da Bíblia. Isso é o que o dicionário diz sobre fundamentalismo. No livro de vocês também tem uma pequena explicação sobre esse conceito. E aí, gente, na ciência sociológica, a sociologia em si, né, qual que é que tem a ver sociologia com a religião, né? E o objetivo, né? Qual é o papel? É o papel que a sociologia quer compreender, quer interpretar. É o papel que a religiosidade tem na formação das ideias dos indivíduos sobre o mundo, a sociedade, a política e a cultura. A religião ela não está desmembrada, ela não está isolada da sociedade, da política, né, e da cultura, de uma maneira geral. Então, o papel que a religiosidade tem nessa formação dessas ideias, desse pensamento, é o que a sociologia quer saber. Quer compreender os efeitos sociais do pertencimento religioso. A partir do momento que nós, indivíduos, passamos a pertencer a uma religião, tem efeitos sociais, né? Pode acontecer casos em que determinada religião pode mobilizar, né, politicamente, né, os seus membros para eleger determinado representante, por exemplo, né? Então, claro e é evidente, fica claro que as religiões também podem influenciar nas conjunturas políticas, na dimensão cultural da sociedade. Então a sociologia quer compreender esse fenômeno também. Beleza? Então por hoje é só, né? Espero que vocês tenham compreendido e muitas das coisas que eu falei aqui estão lá nas 5 questões que eu preparei para vocês. São 4 questões objetivas e uma subjetiva para vocês pensarem em desenvolver, valendo 2,5 pontos, né? Está aqui abaixo o arquivo, baixe o arquivo, responda e envie novamente, beleza? Por hoje é só, fiquem todos bem, cuide de você, mas também cuide de quem está ao seu lado, que ainda estamos vivendo em pandemia, por isso que estamos aqui nessa tela e não presencialmente, valeu? Muita positividade na vida de todos e de todas. Tchau, tchau!